inúmeras diferenças. Para começar, a astrologia védica ela lida com planetas que são invisíveis a olho nu, mas eles são extremamente poderosos e eles determinam totalmente o rumo da vida de uma pessoa. Isso não é visto pela astrologia ocidental. Além de você ter as 12 constelações zodiacais, os signos, né, que representam os signos, você tem as outras mais 27 constelações também, que são muito importantes e também fazem toda a personalidade da pessoa ser diferente, né? A inter-relação entre esses planetas e levando em consideração as estrelas, os diferentes aspectos, esse relacionamento entre eles determinam o que vai fazer, o que vai acontecer em todos os períodos da vida, em todos os dias, em todos os momentos da vida da pessoa. Você vê, Márcia, as pessoas às vezes, quando vêm conversar com a gente, elas ficam perplexas com a precisão dos acontecimentos que a gente dá para elas. Com a astrologia védica a gente pode prever. A gente começa sempre falando do passado, porque a gente sempre fala assim, aconteceu tal coisa, tal dia, tal coisa, aconteceu isso, em tal ano, em tal mês. Então isso choca muito as pessoas, impressiona muito as pessoas, por causa é justamente isso, talvez, a né? diferença, a grande precisão nos fatos, nos acontecimentos, né? Sem contar também aquelas coincidências que na verdade não são coincidências, mas que a gente é capaz de prever, de descrever na personalidade, na vida da pessoa. Isso realmente impressiona muito as pessoas. E você sabe, Márcia, muitos místicos agora estão fazendo um mapa astral védico justamente para ter o autoconhecimento. É muito importante para você obter o sucesso em tudo na sua vida, você ter um completo conhecimento sobre si mesmo, e dessa forma você fica com muito mais facilidades, muito mais ferramentas para você enfrentar o inusitado, o inesperado, né? E mesmo as coisas que são inesperadas, elas não precisam ser tão inesperadas, porque através da astrologia védica você consegue saber quais as tendências dos principais períodos, né? A gente sempre, quando vai fazer o mapa, sempre diz para frente o que vai acontecer. Vai ter essa tendência, você vai se sentir assim, vai ter esse tipo de pessoa, vai abalar, vai impactar a sua vida dessa forma. Ou então vai acontecer um período assim, você não tenta ir para a esquerda, você vai para a direita, porque é para onde que vai estar a maré, onde vai estar a correnteza. Então você vai em direção, sempre nadando a favor da correnteza. E dessa forma, a sua vida vai ser muito mais fácil, né? Você vai aproveitar muito melhor as suas próprias potencialidades, a própria força que o universo está enviando para você. Então, na realidade, os assuntos são inúmeros que podem ser abordados na astrologia védica. Sim, dentro da astrologia védica, se você olhar um mapa da pessoa, por exemplo, o seu mapa, você vê... Esse aí é o meu, é? Esse aqui é o seu. Legal. Eu já li o seu mapa várias vezes, né? Mas a gente sempre consegue enxergar novos aspectos, né? Toda vez que a gente olha, porque talvez a marca principal da astrologia védica é porque é conhecida como a ciência mais mística que pode existir dentro desse universo. Então aqui no mapa a gente vê sempre a questão da personalidade, o físico. Por que a pessoa tem aquele nariz? Por que a pessoa tem aquele olho? Então fala por que a pessoa tem o físico também? Tudo é definido Como dá através... meu físico aí, Horácio? Só para saber. Exatamente como você é, né? Você é uma pessoa que tem dificuldade para engordar. Você aqui diz que você é uma guerreira da luz, né? E de fato é o que você é. Eu sempre disse isso para você. Mas aqui você pode também ver como que a pessoa se comunica, como que ela fala, né? Como é que são os irmãos, como é que é o relacionamento com os irmãos, como é que é a questão familiar, como é que é a questão da educação, como que vão ser os filhos, como que é
a inteligência dessa pessoa, quais são as dificuldades, quais são as doenças que essa pessoa vai enfrentar, como são os relacionamentos dessa pessoa, como que é o karma dela para casamento, para namoro, quais são as doenças que vira e mexe vem se manifestando, como que é a questão espiritual, a questão mística dessa pessoa, como que é a profissão dessa pessoa, como que ela vai trabalhar, o que que ela vai se sentir bem fazendo, como Quer dizer, que ela... ajuda a descobrir o Dharma, né? Exatamente. O propósito de vida e o dom, aquilo que a pessoa sabe fazer bem. Exatamente, porque isso é muito importante, é o que você disse aí, Márcia, porque muitas pessoas tentam fazer coisas que elas não têm competência para fazer, ou seja, elas estão em papéis invertidos, em papéis que não são os papéis dela. Então, esse tipo de acontecimento causa muita perturbação no plano astral. Então, é importante que a pessoa não só ganhe dinheiro, mas que ela se sinta realmente bem fazendo aquilo que ela foi mandada para fazer aqui. Nós temos que lembrar sempre, Márcia, que aqui é um lugar, esse universo é um mecanismo cósmico. Então nós estamos dentro desse mecanismo como uma das pequenas engrenagens. Nós temos um papel definitivo dentro desse universo, né? E o Jyoti, a astrologia védica, nós já falamos que não ia falar mais Jyoti, mas nós vamos falar astrologia védica. É, só falar em sânscrito e falar a tradução em português Sim. imediatamente, não é? Mas a astrologia védica pode, então, definir definitivamente qual é o seu potencial. Onde você tem mais força, para não ficar perdendo tempo em coisas que você não vai dar certo. Exatamente. Né? Você, assim, dessa forma, você aumenta as suas probabilidades, as suas chances de fazer exatamente o que vai dar certo. E ser feliz, né, Horácio? Porque ninguém é feliz se não faz aquilo que gosta e aquilo a que veio. Exatamente, mas porque você sabe muito bem que a gente tem feito mapa de muita gente e como que as pessoas ficam satisfeitas de saber que aquilo que vinha acontecendo não eram simples coincidências. É verdade. Né? É verdade. As pessoas falam assim, poxa, então não era coincidência, não era imaginação minha, quer dizer que eu tinha que fazer isso mesmo. Né? Muitas vezes as pessoas ficam desorientadas devido a um momento de lapso, né? Ou alguma coisa que deu errado, então às vezes as pessoas ficam em dúvida. Mas com o mapa você pode saber exatamente o que você tem que fazer mesmo, qual o seu papel, qual o seu dharma dentro desse universo. Maravilhoso, né? né? Então, gente, caro ouvinte, se você quiser saber o seu dharma, que em sânscrito quer dizer propósito de vida, ou seja, aquilo que você tem um dom para fazer, aquilo a qual você veio ao mundo para fazer, faça o seu mapa astral védico para que você possa ser orientado. 31685096 para você marcar a sua consulta com Horácio Takano. Horácio, quantas dezenas de constelações a astrologia védica leva em consideração? Você tem, como eu disse anteriormente, mas você tem 12 constelações zodiacais, essas são o firmamento, né? As coisas que estão fixas. Interessante explicar aqui para o ouvinte que é leigo sobre esse assunto, que o firmamento, as constelações, é como o próprio nome está dizendo, são firmes, elas não se movimentam. Né? O que se movimentam são os planetas dentro desse firmamento. Então, quando os planetas se movimentam dentro dessas casas, dessas constelações, é que acontecem as diferentes atividades, os diferentes fatos na vida da pessoa. Né? Levando em consideração que se você considerasse que um planeta representa uma luz, ele emite uma luz, e aí ele refletindo também nessa constelação e determinando um determinado ponto aqui desse planeta, vai acontecer alguma coisa. Né? Então a gente tem essas 12 constelações zodiacais, os signos, né? E mais 27 constelações que são as principais. Fora isso, você tem outros inúmeros planetas que não são visíveis,
mas a influência deles é muito forte e determinante na vida de uma pessoa. Então é importante a gente analisar todos esses aspectos, todos esses diferentes constelações, planetas invisíveis, para a gente poder chegar a uma conclusão definitiva. Isso é uma coisa que requer uma certa intuição, muita conhecimento teórico também, conhecimento em base nas escrituras e experiência também. Agora, é verdade que os líderes mundiais estão usando a astrologia védica nas suas decisões? Sim, é verdade, Márcia, porque nos Estados Unidos, na Europa, isso na Ásia também, isso está sendo usado há muitos anos. Por quê? Por causa que é um conhecimento infalível, Márcia. Você sabe disso? Eu sei disso. É uma coisa que realmente não falha, né? É uma coisa que não existe uma coisa subjetiva. Quando ele diz tal coisa vai acontecer tal hora, tal dia, pois você pode correr, você pode fugir, mas acontece. Não tem como escapar. Agora, claro que a gente pode muitas vezes harmonizar isso, né? Reduzir os impactos ou então aumentar ainda mais a potência daquele fato, né? Os líderes mundiais estão usando justamente para se beneficiar, nas decisões mais importantes, fazer as decisões nos momentos mais importantes, ou ainda iniciar as atividades em momentos mais importantes. Horácio, você já imaginou se o presidente de um país, o governador dos estados, tomassem as suas decisões mediante a orientação da astrologia védica? O que seria tudo de bom? Muitos deles já estão usando. É um fato. Aqui no Brasil mesmo? Alguns sim, que eu inclusive eu faço, não vou citar nomes, mas já tem vários que se consultam sim. Artistas, empresários, não fazem nada sem consultar como é que estão a movimentação planetária, né? Então não é uma novidade. Na verdade, é uma ferramenta, né? Um instrumento que você tem para aumentar a sua capacidade de acertos, né? E dessa forma também reduzir os seus erros. Porque hoje em dia, Márcia, não tem mais tempo para ficar errando, né? Hoje o mundo está muito dinâmico, muito rápido, né? Tem muita informação. Então, levando em consideração todo tipo de informação, os líderes é que tomam suas decisões. E com base